lá, gente, voltei. Eu vou mandar o convite, tá, Elisa? Vê se você recebe aí agora. Acabei de mandar. Ai, acho que agora. Ei! Que agonia que eu tava ficando, meu Deus do céu, tudo bem? Tudo Tá me ouvindo? bem? Tô te ouvindo super bem. Ai, que ótimo. Gente, obrigada por esperar. A gente não sabe o que aconteceu, né? Um Tava pouquinho de tentando derrubar o paciência, patriarcado, né? deixa eu Nossa, passar por deu cima. até calor aqui. Ai, a E aí? internet. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Melhor agora que a Ai, que gente bom, se né? conectou aqui. Sim. É, não, a gente tem que ser assim. É o dia inteiro, né? Quem trabalha muito com reunião agora tá o dia inteiro assim sofrendo. Você tá me O ouvindo? dia Não tá? Liga, inteiro. liga, liga, liga. E eu sou professora, né? Eu tô nessa pegada de meeting, de aulas híbridas. É o dia Uhum. inteiro. É o dia inteiro. Eu tenho E crianças aí, como é que comigo no tá? presencial e crianças em casa ao mesmo tempo. Então é uma loucura. Tia, você está congelada. Tia, você está travada. É a vida das sofressoras, gente, em pandemia. Sim, Somos sim, dois. Ai, é viva imagino. os professores, né, gente? É, E eu tô tendo aí? aula na faculdade. Ah, tá. Estamos nessa situação, né? Como é que vocês estão em Araraquara aí? A gente está acompanhando pelo noticiário aqui que tá pesado aí o negócio, né? Então a gente está Você mandando sabe que boas o lockdown vibrações aí. funcionou lá, né? A gente teve uma melhora dos casos, enfim, nos liberar um pouco de leito, né? Eu tive uma Uhum. situação pessoal, que meu pai foi internado com Covid, e ele teve a Caramba. E ele sorte, melhorou? foi um pouco antes, tá bem já, foi um pouco antes do lockdown, ele conseguiu um leito, senão ele não teria sobrevivido, porque ele é um senhor, Caramba. 77 anos, então é puxado. Mas a gente tem um bom prefeito lá, É, um que bom bom, prefeito, ótimo. faz uma gestão excelente e prioriza, né? Ele é bem humano, o Edinho Silva. O pessoal Há falando que muitas travou, críticas travou ao partido. mesmo? Oi? Estão falando que travou aí, travou, gente. Não, para mim tá tudo ok, Elis, eu tô te ouvindo bem. Depois na Ah, gravação, tá. acontece, cada um tem uma internet aí, né? Então vai oscilando. Bom, Ah, eu tava queria preocupada, começar. assim, marinheira de primeira viagem. Aí, ó, alguém falou que não travou. Pra mim tá ok. Obrigada, Juliana. Não. Ai, gente, é Valeu. assim mesmo. Vamos na fé aí. Bora. A internet é mulher, é feminista. Pelo menos quem inventou assim, os primórdios da internet, né? A primeira programadora foi mulher. Então, Não foi ela que ficou a mais famosa, mas é sempre assim, né? A gente está aqui Ada para ser o Lovelace. contrário. É, Então, fez um fez um ano que ano, né? estamos em pandemia, e fez um ano, né, que eu recebi uma mensagem, eu estava indo para São Paulo buscar os merchan, as últimas coisas para o festival, que ia acontecer no dia Uhum, 21 de março, ia ser nossa segunda edição. E uhum. a Marina me mandou uma mensagem, falou: mano, a gente não vai, a situação tá feia. E eu tava É, em trânsito, não sabia, no interior as coisas demoram um pouquinho, né, mas para chegar. E a gente que tá na produção, tá a milhão, tentando resolver claro. tudo, né, contrato, deixando as coisas bonitinhas, redondinhas para acontecer. Então, a hora que eu cheguei em São Paulo, falei: Marina, espera um pouquinho aí, segura que eu já falo com você. A hora que eu cheguei em São Paulo, né, que o Lollapalooza já tinha sido cancelado, adiado, e aí entrei em contato com as Uhum, meninas, falei: gente, está acontecendo isso, eu acabei de chegar em é. São Nossa, Paulo, e aí, né, o que a gente faz? Falei: vamos adiar. acho que foi a primeira experiência que o Dominatrix teve com a pandemia. É, assim,
sendo impactado pelo que estava acontecendo. Então, essa conversa que a gente teve com você, de ficar indo e voltando, ai, cancela, tal, tudo foi, acho que, o primeiro momento que a gente, como banda, a gente foi impactado por isso que estava acontecendo. E a gente se deu conta que, dali em diante, ia ser uma vida complicada mesmo, não só para quem vive de música, mas para a sociedade em geral, assim, né? Porque a gente sabe o país que a gente vive e o grau de desmonte que está a saúde, e que vinha uma tempestade que ia ter um grande impacto e que sem meio que data para acabar. Então, assim, a partir desse cancelamento, e a gente ficou muito triste, porque a gente queria muito ir para Araraquara, assim, a gente queria muito estar com vocês e apoiar, e a gente ficou super triste, assim, a gente ficou mal. De lá para cá, parece que a gente, não sei, tem um pouco de esperança, mas pelo que eu tô vendo, tá difícil, né? Como é que vocês estão vivendo aí? Como é que tá rolando? Como é que está sendo? Eu estou muito curiosa para saber também como é que vocês estão fazendo o festival, as mulheres aí que estão junto com vocês construindo o movimento, construindo a arte feita por mulheres. Para mim me interessa muito, acho que para o Dominatrix também interessa muito nesse momento que a gente precisa mais do que nunca ter muita solidariedade, né? Umas com as outras. Sim, assim, foi um rompante muito grande pra gente, né? Tava tudo pronto para acontecer. Foi e aquilo, daqui 15 dias a gente vê, ficamos naquele stand-by eterno, estamos até hoje, né? Da equipe de trabalho, todas possuem um outro trabalho, né? Além de trabalhar Sim. com arte, com cultura, todo mundo tem que se virar, né? É muito difícil viver da arte, só da música, ainda mais nessa cena, né? Que é o que a gente curte, é o underground, é o punk. Então foi um choque, assim, a gente ficou muito triste. Já foi passando um momento, a gente não queria nem mais falar sobre o assunto, dá uma desanimada. Muito. A Fundarte foi um apoio maravilhoso pra gente e se disponibilizaram para a gente fazer live, vamos seguir com live, mas a gente chegou à conclusão que não era isso, né? O movimento, o momento ali, principalmente no interior, que acontece muito menos, né, do que em São Paulo. Em São Paulo já tem essa tradição, desde a lá em 95, quando vocês começaram, que influenciou um monte de menina, formar banda. No interior, imagina, quando você estava montando a banda, a gente deve ter mais ou menos. Eu estava, sei lá, em que mundo da minha bolha, lá, nem sonhava, para mim nunca nem apareceu a oportunidade, né, de tocar uma bateria. Você faz balé, toca piano. Eu fiz aula de piano, então é sempre assim, sempre um padrão também do que é oferecido pra gente. E com as minhas amigas também, né? Sempre, todas nós, a gente sempre foi nas gigs, sempre frequentou os shows, só que ali, né, de plateia, sempre quando tinha uma mina cantando, apresentando, nunca tocando, né? Nunca uma banda só de meninas. Então, a Dominatrix pra gente realmente trouxe isso, né? Foi uma novidade no Brasil. Lógico que já tinha tido lá, na outra geração, as mercenárias, mas num outro contexto, não era a nossa geração. A gente sabia que tinha, né? Mas não era o movimento, né? Meninas à frente. E eu só fui conhecer mesmo adulta, depois de adulta. Que eu fui assistir o documentário, né, da Kathleen Hanna, o Punk Singer, e aí eu pirei, assim, fui conversar com os meus amigos músicos, nenhum deles tinha assistido, e eu fiquei um pouco chocada, falei, nossa, eles sabem tudo, eles sacam tudo de som, como eles nunca viram esse documentário? Ele passou na TV a cabo no Brasil, não passou? Eu não lembro direito, mas eu tenho... Eu assisti no YouTube. Eu comecei a pesquisar sobre o movimento, foi no YouTube. E eu queria que minha filha visse também, né, coisas sobre o feminismo e referências na arte, na música. Comecei a pesquisar, fui assistir, e aí falei, não, vamos fazer, né? Nessa conversa com as amigas, falei, por que não, né? Por que não no interior também a gente não fazer esse movimento? E a gente tem essa abertura, porque a gente tem a Fundarte, que apoia, né, os projetos culturais. Então, a gente escrevi o projeto, juntamos uma equipe de amigas que já frequentavam, vamos, bora.
Ai, mas olha, só isso de dinheiro, vocês fazem um festival com isso? A gente faz, né? Sempre fez tudo sem grana, um pouco que vier, a gente consegue um pouco mais, né? E aí nasceu o Legal. delas, e muitas têm filhos, as filhas, os filhos participaram também, sempre presente conosco nas reuniões. E no começo a gente sentiu um pouco de resistência, até dos amigos, assim, com as piadinhas. Ai, mas eu vou poder participar? É pra gente ir também? Os meninos falando. Ele, não é por Uhum. mal, né? Eles gostam, né? A gente sempre esteve junto, mas é isso, né? Dá aquela cutucadinha ali, né? A gente, ai, né? Sim. Lógico que é pra ir, né? Mas são coisas Uhum. assim que a gente escuta, né? Que é muito naturalizado. Assim, ah, então agora elas vão fazer um festival delas, é só para elas. Não. E a gente conseguir formar um backstage só de mulheres. Uma coisa para mim que foi muito marcante, que meninas vieram conversar comigo depois, muito novas, eu tenho 43 anos, né? Meninas de 18, 17, e elas falando assim para mim, Tânia, o que eu mais amei no festival é porque eu me senti segura. Eu me senti Ah, que legal. muito segura, porque o bar, tudo era para meninas, né? E as mães, a gente fez um Uhum. cantinho lá para as crianças. Então é isso. O dela, o que foi o delas? Foi esse lugar de pertencimento mesmo. Então acho que todos Uhum. nós tivemos essa sensação. E aí veio o Uhum. convite para a gente fazer o segundo, 2 meses, logo depois, assim. Ah, vai chegar, março tá aí, vocês não querem? Vamos fazer, faz de novo, faz a segunda edição. A nossa intenção era fazer uma vez por ano. E Uhum. aí o convite, né? A gente falou, nossa, bora fazer. E agora, uma semana, primeira Dominatrix, primeira na lista, já rolou, vamos fazer, conversei com a Marina, a Pitty ainda me passou o contato, a Pitty tinha estado conosco no primeiro festival, nossa, muito firmeza também, foi muito parceira, todas as meninas que participaram, tudo foi Uhum. muito bonito, assim. E aí o sonho de ver a Dominatrix lá, tururu, né? Com a pandemia. E não só Chateado. isso. Foi angustiante, assim. E aí agora no final do ano eu senti falta. Sempre alguém vem aí, né? O movimento, o que a gente vai fazer? E falei, o que a gente pode fazer? Falar sobre, né? Falar que é Uhum. tipo o luto, né? A gente tem que falar sobre. É, E exatamente. aí eu queria te perguntar, né? Que a Dominatrix é um movimento, que influenciou muito, né? As meninas a tocarem, a ter coragem, que influenciou muito uma geração. E eu queria que você contasse um pouquinho das influências, porque as meninas mais novas não sabem, né? Lógico que a gente tem as matérias, as entrevistas, né, os shows na internet, mas é legal ouvir de você, né, falar isso, As porque vocês influências, realmente trouxeram, as nossas né, o influências movimento. musicais, as nossas influências musicais, você diz, Tânia? Isso, isso. Como que É, então, começou, né? O que influenciou vocês então, dar esse pontapé aí da banda, porque começar uma banda? eu não lembro se, assim, dependendo da sua idade, eu não sei, mas porque eu não sei a sua idade. Mas assim, os anos 90, que a gente viu a adolescência, era uma década do rock, assim, especialmente mundial. Quer dizer, você pegava as maiores paradas musicais, assim, globais, e você tinha rock no topo, né? Então isso era muito difundido no rádio, na televisão, e a MTV estava começando. Então, tudo começou a ficar muito mais acessível. O que antes você só conhecia por meio de fita cassete que você comprava na galeria do rock, você passa a ver por meio da televisão. Você comprava aquela anteninha UHF da MTV e você assistia. Então a gente começou a ter contato com L7, Hole, Babes in Toyland, Nirvana, Green Day, Rancid, Offspring, que se tinha uma parte, uma veia de influência mais de rock feminino, né, desses anos 90, L7, Hole e tudo mais, e também de punk rock hardcore da Califórnia, que era essa parte do Green Day mais antigo, Rancid, NoFX, Pennywise, como é que chama aquela banda que eu gosto muito, que eu ficava tentando tocar as músicas, era difícil, parece com Iron Maiden. É uma outra banda lá. Putz, como que eu esqueci? Propagande. Então, assim, as influências, elas vieram daí.
Antes de eu começar a pensar em ter banda, eu comecei a tocar guitarra com metal. E vocês que são de Araraquara conhecem A muito, né? galera Porque, era 40, assim, galera é do a terra do metal. metal. É a terra do metal. Então, assim, eu tocava Iron Maiden, Metallica, ficava tentando tirar música. Assim, nunca fiz aula de guitarra. Depois, mais velha, fui fazer aula de piano e, de fato, me aprofundei em teoria musical, percepção musical, tudo mais. Mas, assim, quando eu tocava guitarra, eu tirava de ouvido. Então, eu comecei a aprender o bicorde, que para quem toca guitarra sabe que é é o jeito que você consegue fazer música usando dois dedos na guitarra e já sai uma música. Você aprender 3 acordes, e nem precisa aprender acorde, né? Você, pelo ouvido, você vê a diferença entre uma coisa e outra e consegue cantar em cima. E eu comecei a fazer isso com a minha irmã e a gente seguiu com a ideia de fazer a banda. Então, assim, esse foi o universo do início, assim, punk rock californiano, um pouco de punk inglês, rock inglês, mas assim, bem menos. E as bandas femininas dos anos 90, assim. Que a gente conseguia ter uma influência por conta de conteúdo, que tinha uns. Ah, eu não gosto de usar essa palavra, mas era como se fosse um proto-feminismo, né? Porque Sim, aqui no Brasil ninguém falava de feminismo. Assim, eu era adolescente, então assim, quem que eu ouvi falando que era feminista? A Marta Suplicy, sim. a Marília Gabriela No programa de e a Vange TV. Leonel. E a Vange Leonel. Então, assim, as famosas que falavam de feminismo, era assim, você vê, era uma pessoa que é da política, mais a Marta Suplicy, que na época fazia acho que ela fez o TV Mulher depois dos anos 80, e aquilo reverberou bastante. A Marília Gabriela, Sim. né, que sempre trouxe essa questão nas entrevistas, tal, sempre trazia essa coisa. E a Vange Leonel, que era uma cantora lésbica, que depois virou uma grande amiga minha. Então, assim, ninguém falava que era Incrível. feminista, assim, era um negócio horrível, assim, era uma coisa impensável. Se hoje já está ligado à questão da lesbofobia, naquela época era muito mais. Então, quando a gente Muito começou a falar que a mais, gente era né? feminista, era um negócio que as pessoas ficaram chocadas. Então, assim, nos anos 90 em específico, lá nos Estados Unidos, até porque a gente começou a ser feminista por conta de Bikini Kill, a gente começou a ler as letras, né? Então a gente veio ali do punk rock californiano, aquele rock feito por mulheres que era político, mas não necessariamente aprofundando muito o feminismo, né? Tipo, é o Seven, Holy. E aí, quando a gente começou a escutar Bikini Kill, a gente começou a construir o que seria a ideia do Dominatrix, que é fazer uma banda feminista, com letras feministas. Só que ninguém se dizia feminista na época, né? Hoje em dia tá muito na moda, assim, hoje tá Sim. maravilhoso. Nossa, hoje você pode sair na rua falando que você é feminista, ninguém vai te chamar de louca. Naquela época, a gente sofreu uma resistência da própria cena punk, a narcopunk, anarquista, streed, hardcore e tudo mais, que achavam, muitos, a maioria, porque era uma cena comandada por homens, assim, né? A produção cultural era comandada por homens, achavam que eles tinham autoridade moral para falar sobre feminismo, não só pela diferença de idade, né? Porque eu tinha Uhum. 14 anos quando começou a banda, mas também por questão de machismo mesmo, que essa coisa de deter o conhecimento é uma coisa Sim. vista culturalmente como de posse do homem, né? Então, assim, tinha aqueles meninos da cena hardcore que eram os inteligentes. Então, assim, um fazia sociologia, o outro fazia não sei o que lá e tal, e eles eram os líderes. Então, assim, quando esses líderes passaram a autorizar a gente, eles autorizaram, cada um autorizou por um motivo, assim, né? Porque Sim. começou a ficar estranho, né? Quando eles autorizaram a gente passou a fazer parte do que seria um panorama do punk nacional mais politizado, né? Então, e muito por conta de quando eles vinham me entrevistar, eles achavam que eles iam encontrar alguém que não sabia o que estava falando, e por eles me pressionarem nas entrevistas, eu passei a ir muito mais atrás do conhecimento sobre feminismo do que eu já estava indo. Então, eu era uma adolescente que vinha um cara de 30 anos de um fanzine punk me entrevistar e eu sabia mais do que ele achava que não, entendeu? E aí e ficava Sim. aquela coisa, e ficava aquele mico, era muito estranho. Eu tenho vários fanzines eu não estava sendo entrevistada, eu estava sendo interrogada. Eu tenho vários fanzines aqui na minha casa que não é uma entrevista, é um interrogatório, assim, é tipo assim, quem é fulana, quem é cicrana, que ano que aconteceu, quais são os anarquistas que você já leu, quais são enfim, tudo assim, como foi a Revolução Industrial, sei Vamos lá, da ver, ideia né? que Vamos você ver. Fica tem, esperando a gente fale sobre a escorregar Revolução ali, né? Industrial. Então, assim, era um interrogatório, era ridículo, assim, eu lendo hoje, assim, esse é um aspecto, é um elemento que é um retrato daquela época, né, que era aquelas entrevistas de interrogatório feitas pelos homens,
os líderes, né, os detentores do conhecimento, né, a inteligência do hardcore nacional e internacional também, porque como a gente ficou por conta da Nenê Altro, que jogou o nosso CD para lá e para cá, a gente tem muita entrevista para os gringos também, né, para fanzine gringo, e também vinham Sim, esses bastante. interrogatórios, né. Hilário, assim, era um negócio que na hora eu ficava puta, assim, mas hoje eu fico achando assim, que ridículo, como que você pega uma menina de 15 anos e fica fazendo interrogatório e ainda apanha dela, né? Era surreal, Sim, porque... sim, mas não assume, né? Mas isso acontece ainda, né? Eu mesmo no Sim, festival, um conhecido chegou para mim e falou assim: ah, em algum momento você achou que não ia dar certo, que ia dar ruim? Meio que questionando, assim. Eu falei: não, sim. nenhum momento. Por quê, né? Qualquer coisa pode dar ruim, enfim, pode chover, pode molhar, mas não, tinha certeza que ia dar certo. Mas assim, questionando, ah, você achou que ia ser sucesso, assim, o festival, né? Então sempre tem Lembra aquela muito, cutucada. e lembra muito também o que acontece com as mulheres no esporte, né? Eu acompanho bastante esporte que eu gosto, aí, sei lá, a Serena Williams ganha o jogo, aí o repórter pergunta assim, tipo, por que ela errou tal ponto? E ela ganhou jogos, entendeu? Você tem um É, viés, assim, para imprimir uma catástrofe, mesmo quando existe uma vitória feminina, assim. Então eu não entendo, assim, tipo, um investimento de baixo astral mesmo, assim, tudo que as mulheres fazem, assim, é sufocante. Assim, a gente dá risada, mas é sufocante, né? sim, sim, é péssimo, é horrível. E também tem uma pergunta aqui. Não, não, depois eu faço essas perguntas, mas dos fãs. Mas fez 24 anos, né, do primeiro disco aí, do Your Gathering, e eu queria. Fez Né, 25, 25? é, 25 anos. Então, Gente, parece que foi é uma ontem, hein? história, né? Uma história. É uma filha grande que já atingiu mais do que a maturidade, né? Sim, O já saiu de quarto casa faz tempo já. já, já. E como foi gravar esse disco, esse primeiro disco? Como que foi o nascimento aí desse álbum? Esse álbum, ele é derivado de duas demos. Então a gente fez uma outra demo e juntou num CD. Porque na época estava todo mundo fazendo CD. Não havia, um pouquinho antes dessa época, a possibilidade de você fazer uma tiragem pequena. E não sei se vocês passaram por isso aí também e tal. A partir de um dado momento, as fábricas de Manaus começaram a fazer tiragens pequenas. Então a gente chegou numa leva junto com outras bandas de pirar em fazer CD. Então, assim, a gente já estava com fita, já distribuía fita, e quando o povo começou a fazer CD, a gente falou, nossa, vamos fazer um CD. E aí a gente juntou duas demos e fez. E a gravação foi super de boa, assim, a gente chegou no estúdio já sabendo o que a gente queria, a gente produziu, chamou muita gente para fazer backing vocal, que era um monte de amiga nossa na época, eu lembro da Nessa do TPM, tinha uns amigos nossos também, e aí a Nenê Altro do Dance of Days, a gente foi juntando todo mundo e fez, assim, um retrato de uma época. Que, obviamente, quando eu escuto, eu sinto que eu tenho uma voz muito de menininha, assim. Eu fico brincando que é É. meio trem da alegria punk, assim, sabe? O primeiro Ai, que disco. delícia. Mas, assim, é tipo assim, uma coisa muito de menininha, assim, mas tem muita verdade ali. Tem algumas músicas e é muito doido. Porque como era em inglês, e era em inglês porque a gente estava num contexto de várias bandas cantarem em inglês, Sim. eu coloquei muita coisa muito pessoal nas letras, né? Hoje eu falo, caramba, eu me expus muito, assim, né? Tipo, coloquei coisas assim, tem assim músicas de amor, assim, que eu tô falando de insegurança, que tem a ver com a minha sexualidade, com a minha descoberta também. Então, assim, eu acho que é muito legal nesse aspecto. E a Um coragem que foi, né? Todo autorretrato. mundo achava muito estranho, assim, vocês vão lançar disco, mas ninguém vai comprar. Tinha assim, né? Ai, porque não gostam de tal pessoa que é amigo da sua fulana da banda e tal, não sei o quê, vão boicotar vocês. E quando a gente. E eu lembro que desde muito cedo eu percebia que todo o conselho que me davam, assim, eu tinha que filtrar porque aquilo era uma coisa meio, uma tentativa até de silenciar a gente. Então, toda vez que alguém vinha e Sim. falava assim, ah, você tem certeza que vocês vão fazer um CD?
Aí eu falava assim, essa pessoa acha que a gente tem que fazer um CD, tá ligado? Assim, e eu lembro que quando a gente foi lançar o segundo CD, uma pessoa inclusive muito famosa da cena falou assim, nossa, mas vocês vão lançar mais um CD, não deu nem um ano que vocês lançaram o primeiro CD. Eu falei assim, vamos, né? E tal. Daí eu pensei, gente, assim, era uma força. A gente começou a perceber a importância que a gente tinha no sentido de estar trazendo um discurso que nem todo mundo trazia, por meio da reação das pessoas, inclusive em conversinhas particulares comigo. Essa tentativa de cooptação, e a gente era levado de um lado para o outro. Era um momento, eu imagino que até hoje tenha isso, mas era um momento de muita ruptura dentro da cena hardcore. Tinha muita briga, tinha muita treta, tinha muita assim. Então era um momento que você tinha todo mundo andando junto, de repente todo mundo se separava, aí todo mundo brigava, de repente todo mundo ficava amigo, e de repente outra. Aí um que brigou com o outro fazia uma banda junto. Gente, era muito babado, era, assim, era muita confusão. E a gente no meio daquilo tudo, e a gente Treta só queria fazer forte. música. E o que alimentava a gente na época, e o que fortalecia a gente na época, no sentido de seguir fazendo o que a gente fazia, eram as conversas que a gente tinha com as meninas que iam nos shows. Isso, para mim, Isso. pessoalmente, era muito forte, assim. Então eu sabia, por exemplo, eu acabava desde o primeiro show até hoje, eu acabo o show e converso com o máximo de pessoas que eu consigo. Porque eu sei que, assim, tem gente que saiu da cidade, de outra cidade, tem gente que pegou 3 conduções, tem gente que saiu cansado do trabalho, tem gente que pegou o último R$ 10 que tinha na conta para pagar o ingresso. Então, assim, para mim, eu me sentia tão honrada, assim, eu olhava para cada pessoa, para cada menina na plateia, aquilo me enchia de amor, assim, de emoção, sabe? E eu queria fazer contato com essas pessoas, assim, eu dava, e sempre dei abraço em todo mundo, sempre ouvi todo mundo, e ouvi essa história, né? E muitas letras do Dominatrix foram escritas a partir das histórias que a gente ouvia das mulheres. Porque eram Que histórias que incrível. ainda não tinham nome, assim, o que elas passavam não tinha nome. Hoje em dia você tem cancelamento, empoderamento, nananã, escracho, Sim, tinha um monte outro de... E mundo. o que elas passavam, a gente não tinha nome ainda. Tinha Então, como assim, isso nomear era aqueles muito forte. sentimentos, né? E aqueles fatos, né? Exatamente. Eu acho que é isso. A Tô gritando potência muito, vem do não, seu né? público, Estão né? me Uma ouvindo? bíblia. Oi? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, Tô sim. gritando muito. A potência vem muito do público, né? Das meninas. O Dominatrix é uma bíblia, né? Foi uma bíblia feminista para as meninas. Foi um acontecimento. É mesmo. Bíblia. E o movimento o Riot, né? Foram vocês que iniciaram isso aqui, né? E até tem a questão da língua, né? Do idioma, que nem você falou. O fato de cantar em inglês, você acabou se expondo, mas a gente o artista faz o autorretrato e às vezes a gente se esconde ali, né, atrás de uma frase, de um filtro, né, de uma tinta diferente. Então, é muito isso do artista mesmo, mas é aí que está a verdade. Eu acho que o sucesso e essa Alguém falou para alguns influência garotos também, ó. Para alguns garotos para os também. garotos É uma também, experiência, né, com é uma experiência certeza. muito forte. E que É não uma troca muito podiam forte. nem falar, né, também perto dos caras que curtiam a banda das minas, também tem muito isso, do machismo Sim, tóxico, né, essa masculinidade, né, que você... sim. A mina só pode ser sua namorada que fica segurando sua mochila enquanto você tá lá no moche, enquanto você tá na roda, né, pogando. É, Não, vamos fazer diferente. é. E Você sabe um que fã aconteceu esse. Fala, pode falar, desculpe. Um fã perguntou, você está falando do disco, né? Ele falou que ele tem os seus discos, mas ele queria saber por que as músicas não estão nas plataformas de streaming, porque ele quer Então, muito, eu tô ele quer colocando. correr e quer ouvir o som, sabe? Hoje a gente Ah, tem é muito no celular, né? a gente vai botar. A gente vai botar. Sabe o que acontece? É que, tipo, eu coloquei uma música do álbum que a gente lançou, que eu produzi com outras artistas, esse daqui, ó. Eu não sei se vocês já. Acho que vocês Sim, divulgaram, né? Esse aqui, sim, Ventre Laico. ventrálico, Eu sim. produzi. Então a gente botou uma música Dominatrix, e o que acontece? Tá tendo um problema que eu não consigo registrar o Dominatrix como artista, mas eles estão resolvendo já. E assim que eles fizerem Tá, isso, eu consigo subir e mexer no canal. É só um problema técnico, mas que em breve vai ser resolvido. Eu até peço desculpas aí para quem está esperando há muito tempo, mas assim, eu tô fazendo o meu melhor, tá? Juro para tá. vocês.
Amo vocês e quero que vocês escutem as músicas também. Eu quero ouvir as músicas também. Eu gosto de ouvir as músicas. E realmente fica muito ruim ficar Sim, ouvindo no YouTube ou sei lá o quê, pegando não é MP3 a velho. mesma coisa, né? Hoje Então, não. a gente quer compartilhar uma foto e colocar o som, né? Aí não consegue. E realmente vai Uhum. ser muito legal quando estiver disponível aí. Vai rolar, vai rolar. Mais uma pergunta aqui de uma fã, ela perguntou quais são as pautas feministas que vocês têm acompanhado durante a pandemia, que você Eu acho que a acha gente vem. mais Eu acho que relevante assim, assim, nesse momento? eu acho que assim, no meu, tem muita coisa, gente, porque assim, o feminismo ele vai permear a vida inteira, assim. Mas uma coisa que tem me chamado muita atenção a partir dos pensamentos porque eu estou estudando bastante economia agora, né? Eu estou me interessando muito por economia. Então, eu li uma autora, a Nancy Fobrich, até o livro dela aí, traduzindo seria tipo o A Vitória e o Declínio do Sistema Patriarcal, uma política econômica interseccional. Então, o que acontece? O que tem vindo na minha cabeça durante a pandemia, em termos de feminismo e de pensamento feminista, tem a ver com a hiperespecialização do trabalho de reprodução social, que já é historicamente delegado às mulheres. E a reprodução social como sendo esse trabalho do cuidado, o trabalho também de quem é professora, de quem é mãe, de quem é. O trabalho do cuidado no geral, assim, que é a mulher Sim. cuidando de Quem cuida de criança, quem a mulher cuida. cuidando de idoso. E com a pandemia, essa autora ela chama atenção muito para isso, que os cuidados, eles são agora ainda mais especializados, porque você tem que saber qual que é a melhor máscara, como que você vai higienizar uma coisa e tal. E esse trabalho não é remunerado. E como que, quanto mais especializado é o trabalho de reprodução social, menos remunerado ele é. Então você amplia ainda mais esse trabalho não pago das mulheres e que repercute muito na renda de um país. Porque se Sim, você tivesse uma forma de remunerar ou de alguma forma não sendo a mulher fazer esse trabalho que não seja remunerado, mas ser parte de um sistema que está dentro da estrutura do Estado, você tem um país que cresce. Então, assim, sim. o que eu tenho pensado muito na pandemia é essa questão. O desmonte da saúde, porque muitas vezes quem segura saúde e educação são as mulheres. A gente sabe que quem está dando aula de casa está tendo um trabalho triplo de tentar fazer uma coisa que já era difícil e já era mal paga, muitas vezes em mais horas. A gente teve muita notícia, de muitas amigas que são professoras, que tiveram que pegar Muito mais mais. aula e que foram demitidas por e-mail, e que, assim, são histórias horríveis, então que tem muito a ver, para mim, os temas que eu tenho pensado sobre feminismo e o Brasil agora, a economia brasileira em vista da pandemia, tem a ver com a precarização do trabalho feminino e com a exploração por meio da hiperespecialização do trabalho de reprodução social. Esse trabalho do Sim. cuidado, esse trabalho de. Então, assim, Isso me realmente preocupa é muito. extremamente Sim. importante e relevante. Porque você pensa assim no desenvolvimento econômico, né? Tá, você tem alguns economistas que vão dizer, então, você precisa fazer um trabalho de renda, você precisa ampliar um auxílio e tal. Só que quando você faz isso, como fazer para não repor esse trabalho e não ampliar esse trabalho de cuidado? Porque assim, aí você vai lá e coloca nas costas da mulher uma política pública que é necessária, mas que amplia também o trabalho dela, né? Que não é Sim. pago. Então, assim, eu penso muito nessa questão do trabalho, assim, muito. Não sei se ficou É, claro, porque eu fico falando, ficou super isso me claro. Não, agonia muito. isso eu vivo, né, também. Eu me identifico com isso e também com companheiras, amigas que são mães e que também tiveram que deixar o trabalho, né, na pandemia para estar em casa com os filhos e também essa saída do mercado de trabalho também, né, a volta para o lar, mas uma volta forçada, né, e também a Sim, questão da violência doméstica, essa volta também, nem todo mundo nessa volta é feliz, né, nem sem, não é para todo mundo foi uma escolha. Então isso amplia mais ainda essa desigualdade, né, a gente vê a eu vi uma sobrecarga. médica, uma médica, será que era da Bahia? Eu acho que era da Bahia no Twitter, que eu sigo, que acho que é uma médica feminista, que ela está sempre debatendo
essa transversalidade entre saúde e feminismo, e ela falou que ela atendeu um cara e falou que estava super feliz e que estava indo super bem, estava trabalhando de casa, estava super se dando bem no trabalho, acho que tinha sido promovido, alguma coisa assim, não sei o que lá e tal. Ele estava conseguindo descansar e ter contato com os filhos. Aí no dia seguinte veio uma mulher e falou que estava exausta, cuidando muito mais da família do que normalmente cuidava, porque tá todo mundo em casa, e depois ela foi descobrir que eles eram casados. Quer dizer, Nossa. ela teve o contato com duas faces da mesma moeda, que é uma mesma família, só que da perspectiva Sim. masculina ele estava melhor, ele estava mais descansado, ele estava em contato com os filhos, e da perspectiva da mulher o trabalho dela tinha triplicado. E ela estava Lógico. assim, esgotada. Nossa, Tem uma nem eu diferença de imagino. gênero muito grande. Esse negócio de home office tem uma diferença muito grande de que impacta as Tem, mulheres e que impacta os homens, né? com certeza. Sempre. É. É uma situação realmente muito delicada, né? É de Minas, olha, E, alguém está falando para mim que é de Minas. é, estão perguntando Eu falei que é de Minas, perguntaram por que você a sumiu de Mari. BH. Eu? Quando que vocês vão para Eu? BH? Ah, não eu, a banda. Vai sumir de A BH. banda? Eu também, Não, como assim, BH? Eu falei, não, bora ir para quando a gente BH. conseguir. Quando acabar a pandemia e todo mundo tiver vacinado, a gente. Obviamente, assim, a gente quer muito ir. Sempre, assim, os melhores shows, assim, BH sempre foi muito intenso. Eu lembro que um show que a Sim, gente fez lá, tipo, metade da banda desmaiou, outra metade vomitou, de calor, de ficar pulando com a guitarra e de dar tudo de si, assim. Eu lembro que a gente foi lá, acho que foi lá na Matriz, gente, me corrijam, não sei. quem é A de Mari tá BH falando e que fala, eu conheço, mas não tanto. É demais, sempre foi muito realmente. intenso, assim. A gente foi para BH não só tocar com o Dominatrix em festivais, como o Lady Fest de BH, junto com o Berta Lutz, que a gente ama, que é uma banda que a gente ama, é a banda do coração, da Bá Lutz, assim, tipo, a banda irmã, assim, da gente. Uhum. Mas também com coisas assim, Matriz, isso mesmo, ó. Matrix. A gente abriu pro Swede em BH, a gente abriu, sei lá, a gente tocou com banda gringa em BH, foi muito louco. Assim, então, é uma cidade que a gente tem na nossa história e que a gente sempre vai querer ir. Então, assim, convidem a gente também, né? Porque se ninguém convidar a gente não consegue ir, né? Então, assim, assim que acabar a pandemia, todo mundo estiver Movimentem-se, vacinado, garotas. Vamos fazer os rolês aí quando as portas do mundo se abrirem novamente. é, Aproveitando aqui perguntaram qual é a sua, para Elisa agora, qual é sua banda de hardcore preferida? minha banda de hardcore preferida, eu tenho que abrir meu, é um monte, tem que abrir meu Spotify. Imagina. Ah! Você está ouvindo Vou pensar um bastante pouco. música? A arte tem Ah, o tempo salvado a inteiro. gente, né, nesse O tempo isolamento. inteiro. Eu acho que a arte é grande mostrar um pouco para as pessoas aí, que seria de nós sem as músicas, Mas os eu toco muito filmes. também. Às vezes eu toco mais do que eu escuto música. Aham, Então, assim, tem semana que eu nem escuto muito, mas eu toco mais, sabe? Tipo, eu pego o violão, aham, pego o piano, fico tocando e tal. Mas, assim, eu escuto bastante música brasileira, gosto muito. Escuto muita música, muito punk, hardcore, rock. Escuto música clássica, música popular, tipo, sempre escutei muita coisa, assim, muito pop, assim, escuto pop mesmo, não tô nem aí. Aliás, assim, se não fosse o pop, a gente não teria várias coisas do Dominatrix em termos de campo harmônico até. Se aham. você pegar o primeiro disco, aquela presença constante do Lá menor, do Si menor, aquele vocal, backing vocal em terça, a quinta, é tudo influência do pop, assim, tudo influência de rock farofa, sabe? Que a gente ouvia no rádio, junto com as coisas que eram mais punk, chiques, assim, né? Hardcore, mas também, assim, sei lá, Metallica, Guns N' Roses, assim, metal, rock, farofa, essas coisas. Então, assim, é coisa que eu gosto de ouvir também. Então, Sim, escuto, lógico. escuto muito, assim, Maria Bethânia, escuto Gal Costa, escuto Ai, essas coisas. maravilhosos. Ai, que É. bom. Não tem como, né? Se Uhum. alimenta, né? Muita poesia inspira muito, né? É, shows, né? A gente sabe que a gente está
em stand-by aí, esperando as coisas melhorarem, acho que vai demorar um pouco. Mas vocês estão gravando, pretendem gravar alguma coisa nova, estão se reunindo, chegaram a ensaiar, como que tá esse Então, momento aí? a gente não tá, a gente parou, assim, mas é o Uhum. seguinte, o Dominatrix, metade da banda vive de música. Eu nunca vivi de música, eu sempre trabalhei com outras coisas, né? Mas a Fernanda, por exemplo, que é a nossa baixista, ela tá dando aula online, ela tá Sim, gravando coisa em casa, para lives, ela tá fazendo um monte de coisa legal, a Nina Pará também. Então, assim, eu acho que assim, eu queria até divulgar, será que eu consigo digitar aqui? sim. Para vocês seguirem elas, porque elas estão muito ativas em vários projetos que elas estão fazendo. A Fernanda tá dando aula de baixo, tipo. A galera Manda que eu tá. compartilho na nossa página, Ó, Elisa. vou botar aqui. Ó, baixista do Dominatrix. Aí deixa Compartilha eu botar sim. aqui a. Cadê a Marina? Gente, ó, a Marina também tá gravando. A Marina tá gravando disco de metal. O Instagram dela também é Marina Guitar. Deixa eu botar aqui. Tô divulgando elas, porque assim, o que acontece? Sim, lógico. Eu, Super importante. É elas são isso a também, banda. né? A gente tá parado, mas quem vive da arte, da música, tem que trabalhar, tá no corre aí. E isso é uma coisa também que É, preocupa, né? O pessoal quem e vive da assim, cultura está sim, sim, sim. extremamente vulnerável. Então as meninas não estão paradas, deixa eu colocar a Nina também. A Nina, principalmente, nossa batera, tipo, meu, tá em todas, assim. Eu acho que fez show. Nina, aqui, batera dominatrix. Batera. Marina Guita, Sigam elas. Fernanda Horvat, Horvat, Isso. Nina Batera. Gente, isso, ó, vocês estão vendo? Sigam elas, por favor. Porque assim, elas estão fazendo coisas muito legais, assim, musicalmente falando. Isso me orgulha muito porque isso enriquece o som do Dominatrix, na medida em que elas estão envolvidas em sonoridades musicais muito amplas, até, especialmente assim, a Nina, a Fernanda, elas trabalham muito assim, aí tem jazz, tem blues, tem tudo, assim, tem pop. Então, assim, eu tenho muito orgulho delas, eu me sinto muito sortuda de ter elas do meu lado, assim, eu acho que eu me sinto muito privilegiada, assim. Eu olho para a banda hoje, eu nem acredito. Às vezes eu tô no palco assim, eu olho para elas e falo, caramba, essas mulheres do meu lado aqui, sabe? E isso me dá muito orgulho, assim, eu fico muito emocionada, entendeu? E eu acompanho todo o rolê delas também musical, assim, adoro, adoro. Ai, a gente fica feliz também. Isso quer dizer que continua, né? Não Uhum. para. Não, não vai parar nunca isso daí. Não vai parar Ai, que nunca. maravilhoso. É. Ai, aproveitando aí para você falar um pouco do futuro, né? O que você acha que vai acontecer aí, né? Com a cena, né? Deus do Underground, céu. será que isso vai acabar, não vai acabar? Ontem a gente estava falando, eu não aguento mais aguentar mais que eu não tô aguentando, sabe? Tá todo mundo Sei. nesse mood, né? Angustiante. Aí, o que você acha que vai acontecer? A gente pensa sempre assim, o futuro é a mistura do passado com a expectativa que a gente tem do que vai acontecer, né? E quem gosta de ler Marx, tal, né? A gente que gosta de entender um pouco da história, a gente não tem um prognóstico muito bom para o Brasil, até pela história que a gente tem, né? Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande, assim, com o Brasil, vendo até a nossa história de desenvolvimento, né? De dependência, de a capacidade que a gente teria industrial não fosse a história política que colocou a gente aos pés de uma hegemonia imperialista que cortou todas as possibilidades, né, de crescimento. Assim, é um negócio difícil, assim. Então, assim, agora estão tentando fechar uma das últimas fábricas de semicondutores que a gente tinha. Tudo que a gente tem de tecnologia, que seria... Tem até um economista que chama Schumpeter, que fala que essa coisa da inovação é o que traz riqueza, né? Você vê isso muito na China, no Japão. Quer dizer, o Japão é do tamanho do Espírito Santo, não sei, é muito pequeno e tem, sei lá, tem quase, acho que mais que o nosso PIB. Então, assim, o futuro acho que é uma coisa é um lugar de muita luta e da gente resistir e voltar para a rua mais do que nunca, assim, e tentar de alguma forma construir uma resistência
que seja mais revolucionária do que, enfim, muito do que foi colocado antes e que acabou deixando a gente meio com as pernas mais fracas, assim, para poder caminhar. E eu acho que tá todo mundo muito repensando tudo. Eu, sinceramente, tem hora que eu acho que é um momento de autocrítica para a esquerda, tem hora que eu acho que não, tem hora que eu acho que tem que agir mesmo. No âmbito da música, a gente tem muito o que reconstruir, porque o pouco do que foi reconstruído de apoio público, até eu acho que o Brasil tinha que ser um país como a Alemanha, que os artistas são funcionários públicos, sabe? E a arte é uma coisa assim, tipo, tida como essencial, né? Tipo, até para a educação do povo e tal. O pouco que a gente construiu de apoio no Brasil nos últimos 20 anos está sendo sucateado. Então, assim, eu lembro que a gente tocou a última virada que a gente tocou, apareceu aquele papel para a gente assinar no camarim que a gente não ia usar o microfone para falar de política. Lembra que deu aquele rolo com o criolo? Sim. E aí as bandas tiveram que assinar um papel dizendo que não iam usar o microfone para falar de política. E agora Sei. saiu um negócio do ICMBio que não pode publicar a pesquisa sem o governo autorizar. Quer dizer, ciência, Uma censura, né? tudo silenciado. Ou a gente faz uma revolução que, de fato, pense as coisas de uma forma, um projeto político assim, diferente, ou a gente vai seguir ladeira abaixo como está indo, assim, que é o Brasil, né? Você vai, como a Maria Conceição Tavares falou, você vai crescendo como pode, cresce aos solavancos, não distribui, né? Que é aquela coisa do economista, né? Assim, tem que investir, aí cresce, aí distribui. Aí mal investe, cresce aos solavancos e distribui pouquíssimo. Quando distribui para a elite, né? Então, é um prognóstico difícil. Assim, eu nem me arrisco, assim, sabe? Eu nem me arrisco. Sei lá, tem gente que fica falando, vamos embora, vamos para o Uruguai, vamos para sei lá onde, vamos para o Paraguai, vamos para a Europa, vamos para... Eu fico pensando, gente, mas assim, o capitalismo ele é transnacional, você vai, assim, acho que com exceção da Austrália, né, assim, tô falando até brincando, porque parece que para mim é um exemplo de gestão, a primeira-ministra, de gestão da crise causada pela pandemia, mas assim, eu acho que em todos os lugares do mundo, se você não for o topo da pirâmide, obviamente, se você tiver dinheiro e for classe média, você tá melhor. A cor da pele, branco, você for, né, assim, você tá melhor do que a maioria das pessoas, mas eu não vejo também muita diferença, assim. E as lives, você acha que é uma coisa provisória ou veio para ficar? Você assiste, você acompanha shows, esses shows de live? Um pouco, assim. Eu assisto um pouco. Cansa, né? Eu prefiro assistir quando já tá gravado, sabe? Porque Sim, eu a também. internet ainda. Mas assim, eu assisti algumas coisas sim. Eu acho que o capitalismo ele dá um jeito de lucrar, assim, né? Também tem isso. Mas eu quero que os artistas sejam pagos, assim, não tenho nada contra as pessoas pagarem os Sim, com boletos. certeza. Mas eu acho que assim, eu espero que quem já não tinha estrutura consiga achar um jeito de se estruturar também financeiramente e conseguir fazer, seja por meio de live, eu acho que vem para ficar assim. Sim, né? Como mudou também a estrutura, assim, muita gente que eu conheço que trabalha em escritório está dizendo, no meu escritório, quando voltar a pandemia, não vai mais ser presencial, ele vai ser home office, pelo menos metade, ou então assim, proporcionou uma revisão de custo que mudou. Acho que é a mesma coisa para quem é artista. Você fala, cara, o que faz sentido agora? Como você fica achando formas de sobreviver, né? Porque o artista é um trabalhador também, né? Então, eu acho Toda que vai forma seguir. de sobreviver é válida, né? É. Nada substitui o ao vivo ali, o corpo, Não, né? é impossível. Não sei, porque a gente ainda que é uma banda de hardcore, pra gente é o suor, tá do lado, tá perto. Eu gosto de ouvir gente gritando no meu ouvido, eu gosto de cantar no meio da galera, assim, tipo, é o formato do nosso meio, da nossa cena, né? A gente quer estar ali, assim. Eu gosto de tocar em Sesc, assim, né? Porque, porra, é legal pra caramba, é um puta som, mas assim, Sim, estrutura. você fica longe, assim, da galera, assim, eu sempre fico meio com vergonha e tal, tudo. Eu gosto de estar junto. Não, é o que a gente mais sente falta de uma gig mesmo. Do showzinho, do empurra-empurra ali, do...
É muito bom, né? Todo mundo com muita saudade. Não, e chegar no lugar e ficar aquele clima antes do show, aí você vai na banquinha ver o que tem de fanzine novo, aí você vai pegar uma cerveja, aí encontra não sei o que, ai, As camisetas, peita, né? Tem essa, tem aí aquela. ter É muito troca, bom. aí não sei o que, isso aí não tem como substituir, é impossível, Não, impossível. é muito É bom. muito E duro. é um lugar também, né? É um lugar que está fazendo muita falta ali. Porque Ó, me geralmente esses rolês corrigiram, não é são bem Austrália. Me acessíveis. corrigiram, não é Austrália, é Nova Zelândia, a gestora da Nova Zelândia. Muito obrigada, Caroline, por ter me corrigido. Eu esqueci o nome dela, bota o nome dela. A primeira-ministra da Nova Zelândia que zerou os casos de Covid e fez lockdown antes de todo mundo, mulher Sim, visionária ela da falou agora, meus Jacinta, não comentários é? estavam travados. Eu não estava É, tô conseguindo vendo ler, aqui. agora atualizei aqui. Ainda bem que tem Ai, esse povo sabido, né, no chat, pra corrigir a gente. deixa eu Inteligente. ver. Hoje a gente vai colocar, já coloquei, já subi o link para o documentário feito por elas. Vocês têm uma participação aí, você quer falar um pouquinho do doc? Daqui a pouco, quem Eu, não teve a eu oportunidade de adorei. assistir, pode assistir. Eu amei, amei esse documentário, eu amei, eu amei. Eu Ó, amei Jacinda também. Arden. Amei, amei. Eu adoro falar para trabalho universitário. A galera tá com sangue no olho, querendo fazer um negócio. Assim, é outra vibe, entendeu? Assim, adoro. Assim, eu acho legal entrevista para documentário apoiado por não sei o que, coisa grande. Assim, acho que tem o seu Sim, mérito. Mas a energia que você tem num trabalho produzido por um bando de meninas que tá, tipo, apaixonada pelo tema, meu, você não tem, tá ligado? E elas colocaram tudo ali, elas fizeram um negócio que, ao mesmo tempo, um registro histórico de um momento importante pra gente, do Brasil também, que é o momento que a gente estava vivendo, um registro musical muito importante, com uma diversidade grande de discursos, de histórias, né? Tô evitando usar a palavra trajetória, porque estão usando muito, tá. Tudo de bem. histórias e tal. Mas, assim, eu adoro, assim, esse documentário eu já vi mais de uma vez e veria de novo, e eu me senti muito privilegiada de fazer parte dele, e serei eternamente grata às meninas que me convidaram para estar nele, junto com a Marina, que a Marina falou junto comigo, guitarrista do Minatrix. Nossa, não, a gente também ficou super feliz pela parceria com a Natália, queria agradecê-la já também. A gente exibiu no primeiro festival, foi muito bonito. São 35 minutos, assim, emocionantes. E aí, quando você conversa, como falei para a Natália que a gente ia bater um papo, o que a gente ia conversar, e eu falei, vamos disponibilizar o link, né? Tem muita gente que não assistiu, vamos assistir juntas de novo. Aí ela falou, não, beleza, estamos juntos, vamos fazer. E hoje já subi, tá lá o link na bio. Aproveitem, até amanhã, ela vai deixar por 24 horas lá, dá tempo, sábado, domingo. Todo mundo tem a oportunidade de assistir e é realmente muito emocionante. As falas, todas elas, assim, para mim também foi bem marcante, assim. Foi uma coisa, foi um dos É, momentos bem massa, assim, do festival. Foi a exibição desse Sim, documentário feito e por é uma elas. produção nacional, né? É uma produção nacional, então assim, deixem o Netflix, os gringos, espera um pouco, depois assiste as meninas, depois voltem na programação normal. Sim, sim, verdade. Ai, Elisa, queria te agradecer, pela disponibilidade, por você ter topado estar aqui. A gente estava morrendo de saudade mesmo, de ouvi-la. Eu tenho certeza Ai, que bom. que a gente vai voltar lá no tempo, né, e vai conseguir dar sequência para o festival. A gente tem a intenção, sim. Para nós ainda não foi cancelado, foi adiado. Então nós estamos esperando e vocês continuam sendo nossa headline aí. A Espero gente está estarmos muito, muito, juntas logo. a gente está muito honrada e isso nos dá muita força, assim, saber que estaremos juntas no festival e segue essa ideia de a gente se encontrar, eu encontrar você, e a gente se abraçar finalmente e tal, e se Realmente. conhecer. Encontrar as meninas, encontrar todo mundo que organizou, encontrar as bandas. Para mim,
é uma das coisas que me move. Assim, eu penso nisso, sabe? Eu falo, caramba, a gente vai tocar lá e vai ser legal e vai ficar tudo bem. Então, assim, essa possibilidade do encontro, sabe, futuro, me emociona e me dá força para seguir, assim, nesse momento tão difícil para todas nós, né? Sim, Então, eu eu só agradeço demais tenho, por poder estar aqui hoje conversando com você. eu só tenho a agradecer e as meninas também, porque ó, a Marina foi super bacana também. Eu mandar um beijo para ela, uma querida. E é isso, conversar é um respiro, é tudo que a gente tem agora, né? A gente estava quietinha ali, não queria. Dói, né? É uma feridinha ali, né? A gente ter parado, as coisas não estarem acontecendo como a gente queria, gostaria, mas não, vamos falar, né? É aquela coisa, o luto, a gente tem que passar por ele, né? E falar sobre alivia mesmo, dar um respiro. Então, muito É uma coisa, obrigada. é uma coisa que eu penso muito. Ó, eu vou fazer 41 anos daqui quantos dias? Sei lá, uma semana. E o que eu aprendi nesse tempo todo foi que as trocas a gente tem que cultivar. Então a gente tem que trazer qualidade para as trocas, né? E eu acho que essa troca que a gente teve hoje, inclusive com o pessoal que entrou e tá com a gente, o pessoal que Tá conversou com no a chat e gente. ouviu a gente conversar, isso traz qualidade para a gente, traz qualidade para nossa vida, faz bem para a saúde. Então, assim, eu acho que isso que também me dá tanta vivacidade até hoje, assim, de querer seguir com a banda e tal. Esses encontros, eu estou muito, muito, muito comovida, emocionada. Eu estou muito feliz de ter estado aqui hoje com você. E é isso. Obrigada. A gente também, a gente também. Queria agradecer também todo mundo que participou. A gente recebeu bastante pergunta, um monte de gente. Vou estar trabalhando, não vou poder assistir, vai estar gravado, sim. Se a internet não sacanear a gente, porque já aconteceu, né, da gente perder live, mas não, tá tudo aqui. E obrigada, você tem a agradecer também. Foi muito bom. E até logo, até já. Tchau, pessoal. Fica mais fácil, Obrigada. sim, mais gostoso. Tchau, Elisa. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, Até a Tânia. próxima. Beijo, beijo na Sofia, beijo no Felipe. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.